Shalom, eu sou o Moré André, da Carral Techuvá Brasil, e hoje iremos estudar sobre o nascimento virginal de Yeshua. Vale lembrar que esse estudo ele não está sendo realizado a fim de julgar ou condenar alguém, pelo contrário. O nosso objetivo aqui é ajudá-lo a entender melhor as escrituras sagradas no seu contexto original. Me acompanhe. Nos escritos nazarenos, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 ao 23, está escrito assim, segundo a tradução cristã. Versos 18. Ora, o nascimento de Yeshua foi assim, que estando Miriam, Maria, sua mãe desposada com Yosef, José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então Yosef, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: Yosef, filho de Davi, isso referindo-se à sua genealogia, tá? Não temas receber a Miriam, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versos 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Finalmente, versos 23. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mas afinal, teria mesmo Yeshua ter sido gerado desta maneira? Gerado por um anjo de forma sobrenatural e através do Espírito Santo em discordância com as Escrituras Sagradas, contrariando a si mesmo a sua própria palavra? Por um acaso o Eterno teria mudado de ideia? Obviamente que não. O que acontece é que a Igreja de Roma, para dar aval ao suposto cumprimento de uma profecia a respeito do nascimento do Messias e através de uma virgem, ela teria simplesmente que ligar os enxertos dos escritos nazarenos. Quando eu falo escritos nazarenos, eu estou falando do Novo Testamento, ok? A alguma profecia do Taná, a Torá e os profetas, e que para eles é chamado de Velho Testamento. Agora notem que, comparando os textos com a palavra atribuída à Virgem, no versículo 23 do Evangelho de Mateus, capítulo 1, você repara que ele está induzindo a profecia do profeta Isaías, capítulo 7, versos 14, que no seu original, no hebraico, está desta maneira, que eu vou ler agora. Eis, pois, que o Eterno, ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a moça jovem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Agora, a palavra em referência aos dois textos é Almá, que no hebraico significa moça, jovem, e nunca poderia ser traduzido como virgem. E esta mesma palavra Almá, com a tradução moça, jovem, em outras passagens da Bíblia cristã, aparece corretamente como moça ou jovem. E somente neste versículo de Mateus, capítulo 1, versos 23, e Isaías, capítulo 7, versos 14, que aparece como virgem. Isso deixa claro que trata-se de uma adaptação, trata-se de uma adulteração, nada além disso. Então veja, esta palavra almar, que significa moça, jovem, aparece na Bíblia apenas 7 vezes referindo-se a uma moça jovem e não virgem. E a palavra virgem no hebraico é betulá, que pelo mesmo profeta Isaías é mencionada pelo menos 3 vezes, tanto no capítulo 23, versos 12, no capítulo 37, versos 22 e no capítulo 47, versos 1. Já a palavra almar, moça, jovem, é mencionada por eles apenas uma vez, no capítulo 7, do versos 14. Mas vale uma observação. Os capítulos mencionados estão nos textos originais de Isaías, no hebraico, tá? Podendo haver variações nas suas inúmeras traduções, confusas até mesmo por pessoas não habilitadas, pessoas que não têm o conhecimento da língua sagrada, do hebraico.
E acontece que por uma simples leitura, veja bem, uma simples leitura de Isaías capítulo 7, versos 14, no texto hebraico, no contexto de Isaías 7, você vai constatar que existe um certo dilema em relação à citação do Evangelho de Mateus. Acontece que a palavra virgem, como está na maioria das versões em português, é a tradução do hebraico alma, uma jovem recém-casada, e não uma virgem, como sugerem as traduções errôneas, tanto de Isaías como de Mateus, nos escritos nazarenos. Aliás, espera aí, diga-se de passagem, sem nenhum conhecimento dos ambientes culturais e geográficos das duas passagens. Até porque em Isaías não se trata de um nascimento de uma criança do modo descrito por Mateus. Há sim um rei de nome chamado Acais, aterrorizado pela invasão do Reino do Sul, onde reinava, por inimigos aliados ao Reino do Norte, em destruí-lo. Nada além disso, a não ser um sinal pedido pelo próprio Adonai, pelo próprio Eterno, de que tal medo era desnecessário, haja vista que o sinal seria de uma jovem ao dar à luz e que o seu nome deveria chamar-se Emanuel. Como testemunha de que o Eterno era com o Reino do Sul e não com o Reino do Norte e com seus impossíveis invasores, portanto, Alma significa mulher jovem, ainda sem filhos, mas não necessariamente virgem, já que podia ser recém-casada. Essa palavra hebraica não se refere à virgindade da moça ou jovem mulher, mas à sua juventude. Veja bem a diferença. E para que não restem mais dúvidas, no versos 15 e 16, ainda do mesmo profeta Isaías, no capítulo 7, olha o que está escrito aí, ó. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes mesmo que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos dois reis perante os quais tu tremes de medo. Agora eu lhe pergunto, em qual lugar dos evangelhos nazarenos você encontra Yeshua se alimentando com manteiga e mel? E se em sua época, na época de Yeshua, Israel, a nação de Israel, ela estava sob domínio romano, que reis estavam aliados para invadi-la? Na verdade, o que nós devemos é conhecer os princípios bíblicos dentro do ambiente cultural que as escrituras foram escritas, porque isso vai resgatar muitas coisas que já foram perdidas ao longo de mais de 5.000 anos de história. E também o roubo de outras culturas. Sabe para quê? De uma melhor exegese das escrituras em seu ambiente, principalmente geográfico. Vale lembrar sempre, a Bíblia é um documento judeu muito antigo e ela deve ser tratada como tal. Shalom, Baruch Hashem.